Como todo mundo já sabe, o lobisomem é uma pessoa que se transforma em uma criatura metade homem metade lobo em noites de lua cheia. A lenda tem sua origem lá na antiga Grécia. A história conta que o rei Licaão teria feito coisas que não agradaram a Zeus. Algumas versões dizem que tentou dar carne humana para Zeus, outras dizem que tentou feri-lo, e como punição recebeu a maldição da licantropia, fazendo com que ele se transformasse em um lobo. Seus descendentes também iriam carregar esta maldição. A história conta que ele precisaria ficar 10 anos sem consumir carne humana se quisesse se livrar da maldição. Após a queda da Grécia, essa lenda se espalhou pelo Império Romano, que teve grande influência da cultura grega, e foi aí que a lenda começou a se espalhar por toda a Europa. Assim, em cada lugar contavam uma versão da história. Em 1541, um fazendeiro de Pavia, na Itália, que aparentemente enlouqueceu, se colocou na posição de animal e começou a atacar de maneira brutal as pessoas que estavam à sua volta. Quando ele foi capturado, disse que a única diferença que ele tinha de um lobo era que os pelos do lobo cresciam para fora, já os pelos dele cresciam para dentro. Uma pessoa testemunhou uma mulher com o nome de Cláudia Gaiar se transformar em um lobo sem cauda. Após o fato, ela foi torturada, julgada e condenada à pena de morte na fogueira. De acordo com um registro feito na época, ela não chegou a derramar uma lágrima enquanto era torturada. No século XVI, ataques de um suposto lobisomem começaram a acontecer na cidade de Dole, na França. Um decreto foi feito convidando os moradores para caçar e matar essa criatura. Ao entrarem numa floresta, ouviram gritos de uma criança seguido por um uivo. Logo em seguida encontraram um lobo atacando uma criança. Pouco tempo depois, um menino de 10 anos desapareceu, e as acusações caíram em cima de um homem chamado Gilles Garnier. Quando foi preso, ele confessou que era um lobisomem, logo foi julgado e queimado. Registros históricos com data de 1640 afirmam que uma cidade da Alemanha chamada de Greifswald foi atacada por supostos lobisomens. O relato conta que pessoas começaram a ser mortas em noites de lua cheia. Inicialmente, os moradores acreditavam ser um lobo ou algum animal selvagem, até que a frequência e a brutalidade dos ataques aumentaram, e começaram a acreditar que não parecia ser obra de um animal. Então, em uma certa noite, pessoas presenciaram um ataque a um homem. A criatura tinha semelhanças com um lobo, mas também parecia ter traços humanos. Com os ataques continuando, algumas pessoas que sobreviviam aos ataques afirmavam ser algo que nunca viram. Após um tempo, os ataques foram continuando, e começaram a suspeitar que os sobreviventes dos ataques também estavam se transformando e fazendo novos ataques. E o medo tomou conta da cidade. Este talvez seja o caso real mais famoso de um possível lobisomem. Entre os anos 1764 e 1767, uma fera aterrorizou a província de Gévaudan, na França. Tudo começou no dia 30 de junho de 1764, uma jovem de 14 anos que cuidava de um rebanho de ovelhas foi atacada e morta. A partir daí, diversas pessoas foram atacadas e mortas de maneira brutal, sendo a maioria mulheres e crianças. Descreveram a criatura como maior que um lobo, o focinho como um bezerro e uma crina muito comprida. As testemunhas diziam que a criatura tinha poderes sobrenaturais e podia andar sobre 2 patas. Então, muitos acreditavam ser um possível lobisomem. Já em investigações mais atuais, a descrição da criatura segundo especialistas parece com a de uma hiena, outros já defendem a ideia de lobos terem causado isso. Porém, o detalhe mais intrigante é o número de vítimas, que de acordo com alguns estudos pode ter chegado a 210 e com cerca de 113 mortes. Na época, o rei Luís XV mobilizou cerca de 30.000 homens para caçar a criatura, oferecendo uma recompensa para quem a matasse. Apesar de não existir evidências científicas desta criatura, os fatos que ocorreram ao longo da história contribuíram com o crescimento dessa lenda, deixando a humanidade com uma pulga atrás da orelha. Não estou dizendo que lobisomens são reais ou falsos, mas a maioria das pessoas que presenciaram algum fato, ou viram um suposto lobisomem, acreditam cegamente que ele existe. Então, fica a seu critério acreditar ou não. Agora, em uma situação hipotética, considerando que lobisomens existem, você está caminhando de noite por um lugar deserto, talvez um parque ou uma floresta, e vê uma criatura peluda, com 2 metros de altura, medonha, te encarando como se você fosse uma presa. Eu sinto muito, você se fodeu. Se te serve de consolo, talvez você morra de susto antes dele te atacar, assim não vai precisar vê-lo te atacando. Outro detalhe importante é que as vítimas de ataques geralmente estão sozinhas, então estar em grupo pode te ajudar. De acordo com a lenda, um lobisomem só pode ser parado com uma bala de prata no coração,
Já outras versões contam que um objeto cortante de prata pode feri-lo. Mas quem vai andar com uma faca ou espada de prata? Uma explosão talvez resolva, mas você não vai andar com uma bomba por aí. A não ser que você seja rico, ou esteja caçando um lobisomem, esta não será uma opção. Desmembramento também funciona, mas conseguir desmembrar uma criatura com a força maior ou igual à de um urso vai ser difícil. Solte aqui nariz. Então, sua melhor opção é estar em grupo. E assim você pode sobreviver se um lobisomem quiser te atacar.